Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. No programa de hoje você confere uma entrevista sobre a Copa do Mundo. O evento, que será realizado nos meses de junho e julho, promete movimentar 142 bilhões de reais na economia brasileira, de acordo com o estudo da Fundação Getúlio Vargas, feito em parceria com uma empresa de consultoria internacional. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é o Adson Ribeiro, presidente estadual do PCdoB e ex-secretário executivo do Ministério dos Esportes. Olá, Adson, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Prazer meu, tudo bem? Tudo jóia. Adson, muito se discute a respeito do legado que o evento deixará para o país. Nesse sentido, qual que deve ser, na sua opinião, o legado da Copa para o Brasil? Olha, na verdade são vários legados, né? O primeiro deles é que a Copa é assistida por bilhões de habitantes de todas as partes do mundo, e isso é a possibilidade que o Brasil tem de mostrar uma imagem para o exterior, que não é uma imagem só caricata, né? O Brasil não é um país só do samba, só da mulata, só da floresta amazônica, mas o Brasil é um país que detém um povo trabalhador, que detém ciência e tecnologia, que detém grandes universidades, que detém cidades muito bem estruturadas. Essa é uma imagem que o mundo não conhece sobre o Brasil. A Copa traz também milhões de empregos, diretos e indiretos. A Copa traz a possibilidade de crescimento econômico e aquecimento da nossa economia à medida em que muitos investimentos são feitos em estádios, em obras viárias, aeroportos, em rede hoteleira. Portanto, gera níveis de empregos mais altos no Brasil, o que gera mais salário, o que aquece a nossa economia, e isso é importante num cenário em que o mundo, ou pelo menos a Europa, está numa grande crise financeira. Então, são muitos os legados. E para nós, brasileiros, que amamos futebol, o legado esperamos nós de termos estádios mais modernos e também um futebol melhor organizado. Eu acho que isso são objetivos que a realização de um evento como a Copa do Mundo deixa para o nosso país. Agora, Adson, como você avalia as críticas sobre os atrasos de obras ou a respeito da organização do evento? Qual é a real situação hoje? As obras vão ficar prontas? Olha, eu sou um otimista. Eu acho que em todo o país que realizou Copa, nem tudo ficou pronto no momento em que se definiu, certo? Em alguns países também ocorreram determinados atrasos. Eu acho que a situação do Brasil está monitorada. Se nós formos pegar hoje, você tem 2 estádios que ficaram mais atrasados, né? Que é o estádio no estado do Paraná e do Rio Grande do Sul. Aliás, são os únicos 2 estádios privados. Todos os outros que são públicos foram entregues a tempo. Você tem obras viárias que mas não estão ainda inauguradas. Parte delas serão inauguradas até a Copa. Outras serão inauguradas após a Copa. Mas o importante é porque legado é aquilo que fica para depois do evento. Então, mesmo que não esteja tudo 100% inaugurado, a preocupação não é apenas durante a Copa, até porque a Copa é algo em torno de um mês. Eu quero que essas obras estejam inauguradas em excelentes condições de uso após a Copa, porque isso vai servir à população brasileira. Então eu sou otimista. O que eu acho que existe é, em certa medida, uma luta política em relação à Copa. É como se na cabeça daquelas pessoas que são contra o governo federal hoje, houvesse uma certa aposta implícita. Ora, se der errado a Copa do Mundo, dá errado esse governo. E eu acho que misturar a política com a realização de um evento como esse é de uma mesquinharia muito grande. Porque a Copa não é de um governo ou outro, de um partido ou outro. Eu acho que a Copa do Mundo é do Brasil, é do país. São dos brasileiros, 200 milhões de brasileiros, que têm no futebol não uma manifestação esportiva, mas uma manifestação cultural. Então eu sou otimista. Não digo com isso que muitos erros não ocorreram, mas isso também nos ensina. A última Copa que nós realizamos foi em 1950. Mas se eu fosse fazer um balanço geral, eu acho que há uma sobrecarga de torcida negativa, de um pensamento negativo, por uma parte muito pequena da sociedade brasileira, da grande mídia brasileira. Eu penso que a grande maioria da população brasileira acredita que a Copa vai dar certo e ela vai dar 100% certo se a gente também ganhar a Copa, né? É essa que acho que é a torcida brasileira. Agora, Adson, outra crítica também está relacionada ao uso de alguns estádios após a Copa. A ideia de que alguns desses estádios podem se tornar um elefante branco, já que
em alguns estados o campeonato não é tão dinâmico, não é tão forte. Olha, veja bem, quando o Brasil ganhou o direito de sediar a Copa, eu era secretário executivo do Ministério do Esporte. E me lembro bem, na cabeça da FIFA, a FIFA queria que fosse apenas 6, 8 estados. Foi, em certa medida, o governo brasileiro que forçou para que tivesse mais estados contemplados. Estados como Mato Grosso, estados como Amazonas, que pese não terem uma grande tradição no futebol, nós enxergamos que ter lá estádios e ter lá fases da Copa do Mundo ajudam a democratizar a Copa do Mundo no Brasil, fazer com que os investimentos não ficassem concentrados no eixo centro-sul e que pudesse levar para essas regiões também desenvolvimento. Você nunca vai ter um campeão olímpico de salto ornamental num país que não tenha piscina para salto ornamental. Ou seja, nós só vamos desenvolver o futebol no Mato Grosso, no Amazonas e nas regiões mais longínquas do Brasil, se tiver também esse estímulo. A partir do momento que você criar uma infraestrutura. Claro, eu acho que foi acertado. Por que só São Paulo? Por que só Rio? Por que só Minas Gerais? Por que não levar esses investimentos também para o Mato Grosso, para o Amazonas? E o que a história tem mostrado nesse um ano após a Copa das Confederações? Esses estádios têm tido uma grande utilização, com shows, são arenas multiuso. Isso ajuda também, não apenas no futebol, mas levar grandes eventos culturais, outros eventos esportivos a esses estados, como o Mato Grosso, como o Amazonas, como o Rio Grande do Norte, talvez, que são estados assim questionados sobre a pertinência ou não de terem fases da Copa ali. Certo, Adson, eu vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre esse assunto e logo em seguida a gente volta a conversar, vamos lá? Ok. Milhões de torcedores brasileiros e estrangeiros esperam ansiosos pelos Jogos da Copa do Mundo de Futebol, que vai acontecer entre os meses de junho e julho deste ano no Brasil. As obras dos estádios estão a todo vapor e os investimentos em infraestrutura e segurança aumentam a cada dia. Para o Ministério dos Esportes, o evento internacional é uma oportunidade para atrair investimentos para o país. A gente tem uma conta de um estudo feito pela Ernst Young junto com a Fundação Getúlio Vargas, de que mais de 142 bilhões de reais serão adicionados à economia brasileira. Mais de 3,6 milhões de empregos diretos serão gerados com a Copa do Mundo. Só na Copa das Confederações de 2013, mais de 6 milhões de turistas visitaram o nosso país. Então, você quando tem 12 cidades-sede, onde os turistas circularão pelo país como um todo, não só ficando nas cidades onde terão jogos, porque eles acabarão ficando mais no Brasil, isso gera muita oportunidade para o nosso país, de investimento, de crescimento, de passar a ser olhado como um país de oportunidades. Alguns segmentos da sociedade não concordam com a realização da Copa no Brasil, com o argumento de que os gastos do governo federal poderiam ser direcionados a outras áreas sociais. O Ministério dos Esportes rebate as críticas e esclarece que os investimentos já estavam previstos no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Primeiro, não há dinheiro tirado de nenhuma área do governo. Como eu disse, os investimentos todos são feitos em torno do Programa de Aceleração do Crescimento, que é um programa específico de investimento feito pelo governo federal. O orçamento da saúde quase triplicou de 2007 a 2013. O da educação quase dobrou, mais de 447 bilhões só na educação. Para esse estudante, a maioria dos manifestantes querem apenas mais qualidade de vida e um país melhor. As manifestações de junho que aconteceram durante a Copa das Confederações, elas são manifestações legítimas, que trouxeram para as ruas bandeiras que o movimento social no Estado e no Brasil como um todo já buscavam durante os últimos anos. São as bandeiras democráticas, como a reforma política, a reforma da educação, a reforma também dos meios de comunicação. Mas nós entendemos que essas manifestações não são diretamente contra a Copa. Elas são por bandeiras democráticas, pelas reformas democráticas de base que o país precisa fazer. Estudos comprovam que investimentos vindos de grandes eventos desportivos criam uma movimentação positiva na economia, gerando empregos diretos e indiretos. Um impacto para o desenvolvimento e crescimento do país. Dados de consultorias privadas estimam que a Copa deve atrair cerca de 3,7 milhões de turistas, nacionais e estrangeiros, que trarão aproximadamente 10 bilhões de reais. Nós fazemos todos os anos o maior Réveillon do mundo. Nós fazemos todos os anos o maior Carnaval do mundo. E fizemos o ano passado a Copa das Confederações, como já fizemos diversos outros eventos.
Vamos fazer a Copa do Mundo esse ano, vamos fazer em 2016 os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E em 2019 vamos ainda sediar a Universiade, que é os Jogos Universitários Olímpicos também, universitários, da Federação Internacional de Esporte Universitário. Então, o Brasil ele se qualifica, ele se coloca numa posição de ser atrativo para investidores e para a realização de eventos com esse porte. Agora, Adson, algumas pessoas que dizem não concordar com a realização da Copa no Brasil afirmam que os investimentos do governo federal poderiam ser direcionados ou destinados a outras áreas. Como é que você avalia essa questão, que você estava dentro lá do Ministério discutindo esse ponto? Eu acho que há, por setores da grande mídia brasileira, uma grande desinformação sobre esse aspecto, porque preside um certo interesse de uma luta política em torno da realização da Copa. Porque, na verdade, os investimentos da Copa são investimentos já previstos no plano de aceleração do crescimento. Então, quando eu falo em ampliação da mobilidade urbana, quando eu falo em veículo leve subtrilhos, quando eu falo em BRTs, quando eu falo em reformas e ampliação de aeroportos, isso já estava previsto. Antes da Copa. Claro, por uma razão. O Brasil, a partir do governo do presidente Lula e com a presidenta Dilma, ele cresceu economicamente e incluiu mais pessoas. O Brasil teve uma mobilidade social de 20 milhões de brasileiros. Então é claro que esses 20 milhões de brasileiros começaram a usar aeroportos, começaram a ter carro, começaram a colocar novas demandas. Não há investimento, não há essa confusão, eu tirei investimento da educação ou investimento da saúde. Por quê? Porque os investimentos da educação e os investimentos, por exemplo, da saúde, são investimentos previstos em lei e aprovados anualmente pelo Congresso através do Orçamento Geral da União. O dinheiro de estádios, por exemplo, foram financiamentos concedidos pelo BNDES, com um teto de 500 milhões para cada estádio. Então, são investimentos contraídos e que depois serão, obviamente, pagos. O que é bom, porque o BNDES é um banco de desenvolvimento. Ele poderia ter isso numa conta dele, rendendo, ou ele poderia ter feito o que fez, ter aplicado isso em estádios, o que gera mão de obra, o que gera emprego, o que aquece a economia, o que faz a nossa economia movimentar. Então, essa confusão não é verdadeira. Além disso, se nós fizermos um balanço dos últimos 10 anos, os investimentos na educação cresceram, os investimentos na saúde cresceram, os investimentos em ciência e tecnologia cresceram. Então não houve investimento na Copa em detrimento a investimentos na área social ou na área do desenvolvimento nacional. Ao contrário, a Copa propiciou uma antecipação desses investimentos, ou seja, nós tomamos um choque de investimento num período muito curto de tempo. O que é bom para o nosso país, porque nós vamos ter uma infraestrutura mais moderna também num período mais curto. Então, é uma confusão, há muita desinformação nesse sentido, então eu queria aqui deixar claro, ou seja, nós não tiramos, ou o governo federal não tirou dinheiro da educação nem da saúde, ao contrário, os investimentos em educação e saúde cresceram. O problema é que as demandas são muito grandes na saúde e na educação, por isso que há hoje uma defesa. E o próprio Simpro é parte dessa defesa de 10% do PIB para a educação ou dos fundos sociais do pré-sal para a educação, para que a gente possa fazer uma verdadeira revolução. Se você imaginar que o nosso país tem 500 anos de história, mais de 300 anos de escravidão, outros mais de 100 anos sobre ditadura militar, e você achar que vai resolver o problema da saúde e da educação em 1 ou 2 governos, isso é uma doce ilusão. Então, na verdade, esses eventos não têm a ver com um passivo histórico de uma má educação no Brasil ou de uma saúde que capenga no Brasil. Isso é fruto de uma herança maldita que o Brasil vive há 500 anos. O que a realização da Copa traz para nós é uma outra oportunidade. É a partir de um grande evento como esse, o Brasil se solidificar economicamente, se desenvolver a sua estrutura, para que com isso tenhamos, inclusive, mais investimentos em educação e mais investimentos em saúde. Então, eu acho que essa é uma confusão que não pode persistir, porque não é uma confusão, não é algo real. O governo brasileiro não fez isso. Não haveria aí uma contradição entre nem legalmente Copa seria e mais possível. Investimentos em saúde e Ao educação. contrário, né? Tem crescido esses investimentos em educação, tem crescido... O que é o ProUni? O que foram as ampliações nos IFETs, que são os Institutos Federais de Ensino Tecnológico? O que foram a ampliação das universidades federais? O Brasil mais que dobrou o seu número de universitários, a educação básica, projetos, por exemplo, de creches, ou seja, o Mais Médicos agora. Eu vejo isso como uma certa confusão política, uma tentativa de desgastar politicamente
o governo e jogar esse grande evento que a população tanto apoia contra essa própria população. Pois é, como alterar esse quadro, essa certa percepção que temos visto aí na sociedade, Watson? O que a gente precisa é fazer esse debate claro com a sociedade, é demonstrar quais são esses gastos da Copa. O Brasil precisa seguir nesse rumo de desenvolvimento. O Brasil fez os leilões do pré-sal, o Brasil fez os seus leilões de ampliação e duplicação das suas rodovias, da modernização dos portos. Está encarando essa questão da energia, que é um ponto central para o nosso país. Agora, tudo isso não guarda contradição com os grandes eventos esportivos, ao contrário. Só foi possível o Brasil trazer para cá Copa e Olimpíada porque o Brasil, a partir de Lula, foi outro no mundo. Se nós fôssemos aquele governo, se nós fôssemos aquele país que nós tínhamos até 2002, de submissão a outros países, de uma agenda recessiva, de um país que não gerava emprego, que não tinha protagonismo no mundo, é claro que a Copa e a Olimpíada não estariam aqui. Então eu acho que essa é uma grande confusão que se gerou, mas eu tenho, como eu te disse, muita esperança de que nós não apenas vamos ganhar a Copa, mas que nós vamos ter o povo brasileiro unido e tendo uma compreensão clara do sentido que é uma realização exitosa da Copa do Mundo aqui e também de uma realização exitosa desse momento político que a gente tem vivido no Brasil. Certo, Watson Ribeiro, agradeço a gentileza e a gentileza da entrevista aqui para a Extra Classe. Eu que agradeço, parabéns pelo seu programa. Okay. Confira agora a agenda da semana. No dia 24 de abril, às 9h45 da manhã, na Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte, haverá um encontro semanal de contadores de histórias para pesquisa de textos literários, exercícios de narração e troca de vivências. Confira agora o Simpra em Movimento. O Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé lançou o seu núcleo em Minas Gerais no dia 8 de abril. Com o debate intitulado Os Livros Proibidos, o evento trouxe a discussão sobre algumas obras que não ganham espaço na mídia tradicional. O escritor Amaury Ribeiro explicou que o seu livro mapeia as propinas pagas ao PSDB e o fracasso das privatizações no país. Praticamente uma continuação de uma outra obra de grande importância, né, que é o Brasil Privatizado, né, do Biondi, que é um grande clássico, né, do Brasil, que mostrou que, na verdade, as empresas foram sucateadas e o dinheiro não foi usado para que se propunha, né, para a educação, para a saúde. O que meu livro mostra é o seguinte, que esse dinheiro foi usado para a corrupção. E o que mostra também é esse lado de mostrar, de mapear os paraísos fiscais, uma rede de lavagem de dinheiro que foi usado para pagar propina para pessoas ligadas ao PSDB, que é por isso que chama a Privataria Tucana. O autor de O Príncipe da Privataria, Palmério Doria, contou que sua obra vai além das histórias registradas na imprensa sobre o ex-presidente Fernando Henrique. Ele não tem votos, ele tem um índice de rejeição fantástico, mas ele é o queridinho da imprensa, ele é um cara blindado. Para o presidente do Simprominas e vereador de Belo Horizonte, Gilson Reis, é cada vez mais importante lutar pela democratização das comunicações para que mais vozes sejam ouvidas. É preciso uma reforma profunda para que nós tenhamos no Brasil dezenas, centenas, milhares de grupos, pessoas, organizações que vão discutir, vão propagar e informar a sociedade. Então eu penso que um evento como esse, em Minas Gerais, onde nós temos uma imprensa completamente submetida aos interesses do grupo econômico e o poder político dominante de Minas Gerais, ela não é só necessária como definitiva. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.